Diga comigo, vejo 4 homens. Por que isso? Nós vamos entrar já já. O 4º homem apareceu, diga comigo, por causa de uma decisão corajosa de fé. Quero que você preste atenção nessa frase. O 4º homem apareceu por causa de uma decisão corajosa de fé. Que ela começa no primeiro versículo que nós já estamos na 3ª semana falando sobre ele. Diga comigo, Daniel, porém, decidiu em seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei. Nem com vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Diga comigo em voz alta, por gentileza, viver é decidir. Mais uma vez, diga comigo, viver é decidir. O ato de decidir é inerente ao livre-arbítrio. Você tem a liberdade de decidir e não decidir. Tomar decisões e não tomar decisões. Você tem a liberdade. Sabe essa história? Ai, por que Deus deixa eu fazer isso? É conversa de gente fraca. Tá bom? Isso é conversa de gente que não quer mudar e fica lançando a responsabilidade sobre Deus, dos seus próprios atos e mudanças, ou indisciplinas. Nada decidir, ou seja, omissão, é uma forma de decisão. Diga comigo, omissão é uma forma de decisão. Seja omisso e você já tomou a decisão. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? A etimologia da palavra decisão, diga comigo, é parar, interromper, cortar. Esse é um dos significados. Cortar a raiz de algo e não a superfície. É lá na raiz. Não superficial, é lá na raiz, aonde nasce o problema. Diga comigo, cortar outras opções. Quando a gente leu Daniel, decidiu, ele cortou opções. Quando ele decidiu não se contaminar, não tem acordo, não tem conversa, está cortado qualquer opção. Vai ser assim e acabou. Os sinônimos da palavra decisão são, diga comigo, coragem, bravura, audácia, ânimo. Então significa que pessoas que tomam decisões são corajosas? Pessoas que tomam decisões têm bravura? Tem. Pessoas que tomam decisões são audaciosas? São. Pessoas que tomam decisões têm ânimo? São animadas? Sim. Sim. E o antônimo da palavra decisão, diga comigo, é hesitação. Diga comigo, indecisão.
A hesitação em mudar, a hesitação, a indecisão em tomar decisões, tem mantido muitos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Da mesma forma. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Antes que eu já estou vendo gente olhar um para o outro aí, deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que você precisa olhe para você, não olhe para ninguém. Se a gente ficar aqui, maridinho olha para a esposa, cada um cuide de si. Se cada um fizer a sua parte, sabe por que as pessoas não mudam? Está sempre olhando para o lado e buscando a mudança do outro. E a mudança do outro não vai resolver a sua vida. Não vai resolver os seus problemas. A sua mudança vai resolver os seus problemas. As suas decisões vão resolver os seus problemas. As decisões que você toma. E quando você toma uma decisão, é tão forte essa decisão, que você influencia quem está ao seu redor. Você impacta quem está ao seu redor. A decisão de Daniel gerou a decisão de mais 3, já eram 4. Os mais próximos. Que gerou a decisão, mais tarde, do próprio rei. Do rei de reis. Porque começou com a decisão de alguém muito convicto. Então, diga comigo, acovardamento. Quem não toma decisão é covarde. É uma decisão já de covardia. Eu preciso me posicionar. Tem gente dizendo assim, eu quero que a minha vida mude, mas o quanto você já mudou? Tem que começar com pequenas decisões. Quando você fala assim, eu quero que a minha vida mude, talvez você está dizendo assim, eu quero uma mudança radical na minha vida. Nenhuma mudança vai acontecer radicalmente se ela não acontecer primeiro internamente. Eu tomo uma decisão radical e aí os resultados começam devagar, paulatinamente a acontecer. Quando você toma uma decisão de mudar seu hábito alimentar, você pode comer hoje só folha, só saladinha. Amanhã você já está mais magro? Sim ou não? Sim ou não? Você pode começar hoje, você vai hoje, amanhã, sei lá, segunda-feira, você vai para uma academia e você puxa o ferro gostoso, faz uma musculação brutal. Você vai sair de lá musculoso? Sim ou não? E como é que você vai estar no outro dia? Como? Totalmente dolorido. Se você fizer uma perna caprichada, você não senta no vaso. É ou não é? Você vai sentar no vaso? Sim ou não? Se não tiver um lugarzinho para você dar aquela apoiada, porque você precisa, nessa hora que você fala assim, você quer um banheiro pequeno. Não é verdade? Porque o banheiro pequeno, pelo menos você pega ali na maçaneta da porta e... Porque você não dá conta de agachar. Porém, a sequência disso, a continuidade, a consistência, o continuismo, vai gerar o resultado. Está entendendo? Sim ou não? Diga comigo, estabilidade, consistência e continuismo. Diga estabilidade, quer dizer, não tem oscilação. Diga consistência
Continuismo. É isso. Aí começa a aparecer os resultados. Aí começa a aparecer. Diga comigo, fraqueza é o antônimo de não tomar uma decisão. É uma fraqueza. Quem não toma decisão é fraco? É uma fraqueza. E você já tomou uma decisão. Quando você não toma uma decisão, você já tomou uma decisão. Aí o resultado vai falar. Vai aparecer lá na ponta o resultado. Diga comigo, desânimo. Tudo isso é antônimo de decisão. Talvez, deixa eu voltar aqui, volta aqui por favor. Então talvez, vamos lá. Quando muitos deveriam estar sentindo, diga comigo, coragem, bravura, audácia, ânimo, muitos estão sentindo hesitação, indecisão, acovardamento, fraqueza e desânimo. Fraqueza e desânimo. É o que está sentindo muita gente hoje. Eu gostaria de ser uma pessoa mais animada. A Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo. E vai vir daí, do teu esforço e do teu ânimo. Quando nós tomamos uma decisão, nós cortamos da nossa vida outra opção. É mais ou menos assim. Acabou. Eu tomo uma decisão. Eu vou ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu vou viver segundo a palavra, vai governar a minha vida. Não tem volta. Aconteça o que acontecer, a palavra vai governar. Não importa o que está acontecendo, eu vou buscar o que a palavra diz, minhas decisões serão tomadas à luz da palavra. Eu tomei uma decisão, eu vou ser um marido segundo a palavra, uma esposa segundo a palavra. Eu tomei uma decisão, se está escrito na Bíblia, vai se cumprir na minha vida. Se é vida e vida em abundância, vida plena, é uma decisão, não abro mão. Não abro mão. E vou pagar o preço que tiver que pagar. Vou buscar. Vou lutar. Não tem negociação. Não tem uma segunda opção. Por que as pessoas fracassam na vida? Por causa do plano B. Todo plano B, hora que você encontrar uma dificuldade, você vai para ele. Ué, bicho, não precisa ter um plano B? Depende, porque então você vai ter que ter o resto da vida. Porque você abre um negócio e não vai ser mar de rosas. Ele não vai fluir sozinho. Ou vai? Vai? Sim ou não? Você casa, seu casamento vai vir perfeitinho. Não vai ter problema, porque já foi configurado para você. Tem tudo que você gosta no seu parceiro. Já vem com todos os itens de série. Seus filhos, eles vão vir pronto, educadinhos, conhecendo a palavra, não responde e já chega andando e falando. É assim que acontece? Sim ou não? Nada vem pronto, queridos. Nada vem pronto. Tudo precisa ser construído. Tudo. E como é que a gente faz isso? Investindo tempo,
dedicação, colocando força nisso, buscando sabedoria, discernimento para conduzir. Porque não tem nada pronto. Não vem nada pronto nessa vida. E aí o que acontece? Então vamos lá. Existe uma série de pessoas que são desistentes na vida. Já aprenderam a desistir. Quando são pressionadas, elas desistem. Quando algo não está fluindo como elas esperavam, elas desistem. Isso para todas as áreas. A pessoa começa num trabalho, começa um negócio, aí começam os desafios do negócio. Então ele diz assim, não está dando certo. Melhor eu partir para outra. Mas o próximo que você vai também vai ter esse desafio. O próximo vai ter. O outro também. Se você entra num relacionamento, começa as diferenças a aparecerem. E aí, quando não há maturidade para ajustar, então alguns vão dizer assim, não está dando certo, é melhor que cada um siga o seu caminho. Mas e o próximo relacionamento, se tiver? Como será? Assim também? Dessa forma? A gente não está se entendendo, a gente não está... Vai ser assim? Ou a gente vai parar e dizer assim, não, o que eu preciso fazer para mudar? Mudar esse resultado, qual a estratégia? Quais as decisões? Quais as atitudes? O que eu preciso fazer? Está cortada a segunda opção. Não tem plano B. Decisão é cortar pela raiz todas as outras opções. Diga comigo. Decisão é cortar pela raiz todas as outras opções. É cortar pela raiz. Você corta pela raiz. Isso significa colocar um ponto final em outras possibilidades. Porque senão, ao invés de você construir mais, você está sempre recomeçando algo. Está sempre recomeçando. Ao invés de estar dando continuidade e expandindo. E decidir, isso trazendo para a fé, decidir por Cristo e viver por fé, é viver uma vida, diga comigo, sem opções. É o que Daniel e os 3 jovens fizeram. Não tem opção. Eu não cedo. Eu não vou comer da comida dos reis. Contamina a minha fé, contamina a relação com meu Deus. Eu não vou. Talvez alguns poderiam dizer assim, trazendo para os dias de hoje, né? Poderia trazer assim, acho que não é bem assim, mas você quer a promoção, né? Você quer que Deus te coloque lá no topo. E quando chega a hora de você representá-lo de verdade e mostrar o que está dentro de você, você cede. Como é que ele vai te colocar lá? Não tem promoção sem pressão, sem desafios, sem guerras, sem batalhas. Não existe. E isso está funilando. É importante que você entenda isso. É importante que a coisa está estreitando. Estão estreitando. Nós estamos vendo aí as coisas apertando. Já toda um controle da sociedade. A gente já está começando com ser pressionados. Ser pressionado. Você não tem a carteira de vacinação, você não vai entrar numa série de lugares. Não vai entrar. Você não vai tirar a carteira de habilitação agora já, né? E outras coisas mais. Qual o problema disso, bispo? É só
como disse anteriormente, a pavimentação para um sistema. É só o controle, o início de um controle para um sistema. E nós precisamos estar à luz da palavra discernindo até onde é possível conciliar, que vai chegar um momento que nós não vamos conciliar. Entendeu? Há um momento que nós não conciliamos mais, que nós não cedemos mais. Daniel decidiu viver, diga comigo, sem retroceder. Todas as decisões que ele e os 3 jovens tomaram foram mantidas, apesar dos riscos, das ameaças, apesar de todas as implicações e decisões, as decisões sempre foram corajosas e radicais. Não se contaminar, essa é a palavra. Não se contaminar. Olha, às vezes quando a gente lê isso aqui, vamos lá, não se contaminar com a comida do rei e com vinho, foram 3 anos de legumes e água, e no final sabemos qual foi o resultado, 10 vezes mais incomparáveis. Tem gente que faz assim, acho que é muito radical. Eu vou te provar que não. Você vive saciando a sua carne. Você vive buscando prazer para a sua carne. Você vive na noite, na balada, se divertindo, viajando para cá, para lá e para não sei onde. Só preocupado com prazer imediato. Eu vivo separado. Orando, meditando, estudando. Me santificando, atento, como diz Salmo 1. Estou falando eu só como exemplo, tá? Ok? Isso pode ser você. Só como Salmo 1. Feliz, bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos maus. Que não se assenta à roda dos zombadores, dos que vivem para criticar o que é sagrado. Não imita a conduta dos pecadores, não imita. Porque esse homem será como a árvore plantada junto às águas, o ribeiro. Ele não deixa de dar fruto, e tudo que ele faz prospera. Então vamos lá. Você está aqui ouvindo a palavra. Você está estudando. Você está meditando. Você está separado. O outro está só preocupado com prazer imediato. Só vivendo os prazeres imediatos. Focado. Construindo uma grande vida. O resultado vai ser igual? Vai ser o mesmo? Nunca! Nunca! Então a gente olha para Daniel, 10 anos separado, orando, estudando, meditando. Quando chega a oportunidade de se apresentar diante da maior autoridade do mundo, o cara está preparado. O cara tem sabedoria, o cara tem cultura, o cara tem inteligência, o cara tem o Espírito de Deus, tem revelações de Deus. Impacta, o rei olha e fala assim, meu Deus, não se compara. Ninguém se compara a esses meninos. Por quê? Enquanto muitos estavam lá batendo a sua selfiezinha, se divertindo e mostrando, se alimentando das iguarias do rei, dos prazeres que a Babilônia apresentava como muitos hoje, o outro estava ali focado, buscando, estudando, meditando, cuidando da sua fé. Espera aí, Senhor, o Senhor tem um propósito que eu esteja nesse lugar? O Senhor tem um propósito comigo aqui? Então, eis-me aqui, Senhor. E
daqui a pouco estava governando o lugar que ele era escravo. Estava dominando, reinando, governando a Babilônia. Não precisa ser espiritual para isso não. Só parar e pensar um pouquinho. Para. Então, é foco. É foco. Eu disse sexta-feira, vamos lá, quando a gente vai para o Salmo 1, deixa eu ler rapidinho aqui para você, joga aqui para mim Salmo 1. Diga comigo, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos... Se eu mudar a tradução, vai estar dos maus. Cara, tem compromisso nenhum com Deus, nem com a vida, nem com ninguém. Que não anda segundo o conselho. Com quem você está se aconselhando? Bicho, não estou me aconselhando com ninguém, está sim. Quando você vai nas redes sociais e você fica assistindo aqueles videozinhos na rede social, você está se aconselhando com gente que não tem direção nenhuma. E pode até falar de Deus, mas não tem o Espírito de Deus. Diga comigo, não se detém no caminho dos pecadores. Quem vai ser seu ciclo de amizades? Com quem você vai estar? Porque conforme você evolui, você cresce, tem relacionamento, você não se torna inimigo de ninguém, mas tem gente que já não faz mais parte da sua vida. A língua não é a mesma, o vocabulário não é o mesmo, o espírito não é o mesmo, o propósito não é o mesmo. Não é verdade? Sim ou não? Senão você vai ficar no mesmo lugar, parado no mesmo lugar. E muita gente que não cresce, vai tentar te puxar para cá. É a mesma coisa de você falar assim, ó, bispo, eu estou com um sério problema no meu casamento. Você acha que você pode se aconselhar com alguém que é separado? Com alguém que está sozinho? Você acha? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Qual o conselho que você vai receber? Querido, a fila anda. E vai ser a desgraça da tua vida. Porque ali vai ter um amargurado, um infeliz. Porque eu deveria fazer a pergunta assim, o que Deus quer que eu faça? Uma pessoa que não tem propósito, se você for conversar com uma pessoa que não quer mais da vida, e você quer prosperar, você quer conquistar uma vida abençoada, você quer ser um instrumento no reino, você quer que Deus confie coisas maiores nas suas mãos, você quer realizar algo relevante. Aí você vai conversar com uma pessoa que ele não tem esse objetivo, o que ele vai falar para você? Ele vai te chamar de materialista, ele vai te chamar de carnal, ele vai dizer que você não precisa disso. Se você for falar com uma pessoa, estou com um projeto de abrir o meu negócio e tal, o cara não tem esse projeto, o cara já tentou, já quebrou a cara, o que ele vai falar para você? Isso não funciona não, cara. Eu já tentei, já fiz isso e aquilo, cara, não mexe com isso, vai ser dor de cabeça para você. Mas essa é a vida dele, não é a sua. Essas são as experiências dele, não as suas. Você não sabe como ele conduziu? Você não sabe com que espírito ele entrou? Você não sabe qual é o nível de comprometimento dele? Você não sabe, você não pode ir por ninguém. Você tem que ir por você, pelo que Deus colocou dentro de você. O foco, a visão que Deus colocou dentro de você. Então, ó que conselho, hein? Aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. Diga comigo, não se detém no caminho de pecadores. Por quê? Não fica no caminho deles não, porque o tempo dele é curto, vai chegar a hora. A balança pesa, você sabe disso, né? Tudo tem uma medida. Às vezes as pessoas, deixa eu já dar um conselho para você. Eu estou fazendo um monte de coisa errada, está dando certo. Só não atingiu o nível que Deus entende que é a hora de tratar com você. Todo mundo é assim. Deus tem uma balança. Aqui no livro de Daniel mesmo fala, foste pesado na balança e achado em falta, agora chegou a tua hora. Tudo tem uma balança, querido.
Agora aqui, a gente não pode confundir a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, com impunidade ou aceitação. Vai chegar um momento que ele diz assim: chegou a tua hora. Agora eu estou mudando as tuas circunstâncias. E sabe uma coisa muito séria que eu vou falar com vocês aqui hoje? Só eu concluir a leitura ali. Que tem uma coisa linda. Capítulo 1 de Daniel. Daniel e os 3 jovens sendo reconhecidos como os mais sábios, porque o texto diz: Deus deu a eles. Deus os fez, Deus fez Daniel, né? 10 vezes mais do que todos os outros. Com os 3 jovens. Deus. O rei olha e diz: não há ninguém comparável a eles. Aí vai para o capítulo 2. Nabucodonosor tem um sonho. Ninguém pode revelar. Ele chama todos os sábios. Todos os sábios da Babilônia para revelar esse sonho. Ninguém pôde. E todo mundo dizia: o que o senhor está pedindo é impossível, o que o senhor está pedindo é impossível, o que o senhor está pedindo é impossível. Aí vem Daniel e diz assim: me dê um tempo e eu vou trazer a revelação. Aí Deus revela a Daniel. Deus revela e Daniel começa a glorificar a Deus e diz assim: sabedoria e poder vem do Senhor. O Senhor é quem muda os tempos e as estações. Coloca reis no trono e os remove de lá. Obrigado, Senhor, por revelar a mim. E ele traz a revelação. Quando ele traz a revelação, Nabucodonosor fica encantado. E diz: não há Deus como o Deus de Daniel. Olha a palavra, diga comigo: não há Deus como Deus de Daniel. Olha que lindo. Aí vem o capítulo 3. No capítulo 3, já vem novos desafios. Os 3 jovens, por conta de Nabucodonosor levantar uma estátua para ser adorado como um Deus, para ser adorado, e diz: quem não adorar essa, eu vou ler com você daqui a pouco, quem não adorar essa estátua será lançado na fornalha ardente aquecida 7 vezes. Os 3 jovens não cedem. E eu vou ler já já. E aí, quando nada acontece com eles, é lançado na fornalha, nada acontece. Então agora, Nabucodonosor faz um decreto. Qualquer homem, qualquer pessoa que falar qualquer coisa contra o Deus de Daniel, será morto. E daí? Capítulo 4. Ele tem um sonho. Daniel dá a interpretação do sonho e faz uma advertência a ele, que ele precisava reconhecer que Deus reina, porque ele falava de Deus, mas ele não temia a Deus. Ele falava de Deus, mas ele não servia a Deus. Falar de Deus não resolve teu problema não, filho. Capítulo 5. Nabucodonosor está pastando como animal. Ao final de 12 meses, ele estava lá. Olha a Babilônia que eu construí para a minha glória. Olha esse império que eu construí. Ele só ouviu uma voz que disse assim: passou o teu tempo. Chegou a tua hora. Sabe o que aconteceu? Perdeu a lucidez. E foi para o pasto pastar como um animal. Literalmente como um animal no pasto. É uma pergunta que eu estou fazendo. O texto começa assim: passou 12 meses. Ele teve 12 meses para reconhecer, para louvar, para adorar a Deus. E ele não fez nada disso. Ele falava de Deus, fazia decreto,
acerca de Deus, mas ele não servia a Deus. Tem uma mensagem para nós aqui? Sim ou não? Você pode postar nas redes sociais, você pode falar de Deus, mas enquanto você não servir a Deus de verdade, for um servo de Deus, louvar, adorar e reconhecer que os céus governam, que o Senhor reina, você não está no lugar seguro. Isso para mim é assustador. Porque eu vejo ele no capítulo 3 fazendo um decreto para quem falasse mal de Deus. Mas Deus não precisa quem defenda ele. Você acha que Deus precisa de advogados? Sim ou não? Sabe do que ele precisa? Diga assim, testemunhas. Ele não precisa de advogado, não. Ele precisa de testemunhas, pessoas que testemunhem. Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura. Mas deixa eu ler um negócio antes. Capítulo 3, está aí, não está? Sim ou não? Participa comigo. Participa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre falo sobre isso, tá? Aprenda quando você estiver na igreja. Você não tem que se sentir acusado de absolutamente nada. Você não tem que receber a mensagem como acusação. Isso é o erro das pessoas. Você recebe a palavra como edificação. Poxa, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei para onde Deus está me dirigindo, para eu construir essa vida poderosa, essa vida extraordinária. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos mil anos a igreja está na terra? Mais de? Ela sofre ataque? Sim ou não? Já tentaram acabar com a igreja? Por que não acabaram? Por quê? Por que não acabaram? Porque ninguém pode acabar com aquilo que é de Deus. Diga, eu sou a igreja do Senhor. As pessoas podem te odiar, as pessoas podem te criticar, as pessoas podem te atacar, as pessoas podem impedir, tentar lhe lutar para impedir o seu crescimento, mas não conseguem, porque você é a igreja do Senhor. Diga mais uma vez, eu sou a igreja do Senhor. Diga, podem me perseguir, podem me atacar, podem tentar impedir o meu crescimento, mas não conseguem. A ele. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2 metros de largura, e colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou uma mensagem a todos os funcionários. Espera aí que eu ia fazer algo que eu esqueci. Fica aí, pode cair. Capítulo 2, finalzinho do capítulo 2. Palavras desse mesmo homem, tá? Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel, certamente, diga comigo, o Deus que vocês adoram é Deus dos deuses. É o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. E aí encheu Daniel de presentes e encheu de muitas coisas. Mas você vê que isso não quer dizer absolutamente nada. Porque no 3, ele levanta uma estátua para se colocando como Deus. Olha lá.
Em seguida enviou a mensagem a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viesse e a dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas as autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, porque Rei de Reis, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, diga comigo, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Todos se prostraram, todos se renderam ao sistema. Todos. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei denunciar os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns dos judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção. Ó rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então, Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, diga comigo, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos. Olha aqui para mim, por favor. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Um decreto para que todos se rendessem a esse decreto e se prostrassem diante do sistema. Vou tirar a estátua do sistema. Todos tinham que ceder. Todos tinham. E começaram pelas autoridades, todas as autoridades. Todos que estavam lá no topo. Os 3 jovens também estavam lá no governo, porque Deus havia prosperado esses jovens lá. Como não se render ao sistema? E uma vez que todos se prostraram diante do sistema, como é que eu não vou me prostrar?
Como é que eu não vou ceder? Eu quero que você preste atenção, porque às vezes você está achando que eu estou te contando uma história bíblica aqui, eu estou contando a tua história. Você está achando que eu estou preso na palavra aqui? Não, não estou preso na palavra. Eu estou contando a tua. Porque muitos de vocês, por muito menos, só por uma pressãozinha social, está cedendo a porcarias que não deveria ceder. A um sistema que não deveria ceder. Só por causa de aprovação de pessoas, de amigos, já estão cedendo. Já estão se contaminando. Já estão recuando. Buscam mais aprovação de homens do que a aprovação de Deus. E aí, sabe o que é o resultado disso? O resultado disso é onde muitos ficam e não saem do lugar. Deus nunca pode promover. Deus nunca pode levar para um lugar mais alto. Porque não há uma convicção de fé lá dentro. Ele vem com toda a autoridade e diz assim: eu vou dar mais uma chance a você. A vocês. Mais uma oportunidade. E é bom que vocês se curvem. É a mesma coisa. Hoje não diz assim, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que todo mundo segue o mesmo ritmo. É aquele efeito manada. Está todo mundo fazendo. Mas nem tudo que todo mundo está fazendo é para você. Ou é? Sim ou não? Sim ou não? Não. Nem tudo que todo mundo está fazendo é para você. Nem tudo. Mas se eu não fizer, eu vou ficar para trás. É o que ia acontecer com eles aqui. Não, vou permanecer com as minhas convicções. Vou permanecer com as minhas convicções. Com a minha fé. Vou permanecer com o que Deus mandou que eu fizesse. É muito fácil, eu volto a dizer, não estou te contando história. A gente sempre traz a memória aqui, por que hoje de Israel maná, leite e mel em forma de tecnologia, startups, empresas bilionárias hoje. Por quê? Por que será? Por que será? Por que será que um povo tão perseguido, tão atacado, tão criticado, discriminado mundialmente, ninguém pode impedir o sucesso, o crescimento, a prosperidade deles? Por que será? Que ele não está se importando se você está olhando para a aparência dele e está achando que ele é ridículo? Ele não está se importando que ele chega num lugar, o cardápio dele não é o mesmo seu? Ele não está se importando que chega o momento da oração dele, ele vai te pedir licença e vai orar e vai buscar falar com Deus de acordo com a fé dele? Ele não está se importando com o que você pensa. Porque ele sabe que o sucesso e a prosperidade dele não vem de você. Não vem de homens. Vem de Deus. Eles acreditam no que está escrito. Eles têm a cultura, é como a cultura do paralítico carregado por 4. Nós vamos encontrar solução para qualquer coisa. Se não dá para entrar pela porta, nós vamos entrar pela janela. Se não dá para entrar pela janela, nós vamos entrar pelo telhado. Mas nós não vamos sair daqui sem esse resultado. Sabia disso ou não? Está dentro deles. Aí os caras, como é que pode os caras extrair água da atmosfera e jogar na torneira? Como é que pode os caras descobrem que o povo tem um problema de coração e a solução é colocar um marca-passo e eles desenvolvem o marca-passo? Problema do trânsito, Waze. Como é que eles... Tanta coisa, né? Tantas criações. Como eu disse outro dia, arrebentando, a tecnologia deles está entrando no Brasil com força. Solta o drone monitora a plantação e sabe tudo que está faltando naquela plantação, manda uma mensagem para a máquina lá embaixo e a máquina só vai pulverizar aonde necessita, diminuindo o número de defensivos sobre a agricultura.
Não é poderoso isso? Sim ou não? Sim ou não? Mas você acha que esse povo pode estar fazendo isso é povo de cabecinha voada? Fútil? Que está pensando na vida do outro? Que tem tempo para fuxique e para fofoca? Você acha que esse povo tem tempo para ficar se lamentando das perseguições? Eu falei outro dia que eu vi, ninguém me falou, eu vi. O embaixador dizendo assim: nós já entendemos que não importa quantas soluções nós venhamos trazer para o mundo, nós podemos resolver o problema do câncer no mundo, nós podemos resolver o problema da água no mundo, não vão nos amar mais por conta disso. Nós já aprendemos isso. Nós fazemos por propósito para que o Deus, o nosso Deus, seja reconhecido na terra. Não é poderoso? Por que eu vou crescer? Por que eu vou explodir? Por que a minha vida será uma vida diferenciada? As pessoas vão reconhecer o meu Deus. Não, eu sou capaz. Nabucodonosor achou que era. Ele achou que era um Deus, querido. Nabucodonosor achou que era e o que ele virou? Um animal. Animal. Porque não tem bom na terra. Você lembra quando o Eike Batista deu a entrevista, perguntaram para ele assim, diz que você acredita que você quer ser o homem mais rico da terra. Ele disse: não, não quero ser, eu serei. Cadê ele? Eu vi essa entrevista. Eu assisti. Não é que eu quero, eu serei. Porque afirmações, palavras de afirmações, Jesus disse, diga comigo, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Está aqui, ó, ele remove, ó. Olha o que Daniel, bendito seja o nome de Deus de eternidade e eternidade. Diga comigo, porque dele é a sabedoria e o poder. Diga, é ele quem muda o tempo e as estações. Diga, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Diga comigo, revela o profundo e o escondido conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Como não acreditar nisso? Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não se deu conta. Quando ele fez essas declarações, quando ele fez e a sequência, ele está revelando o que ia acontecer no futuro. Ele estava dizendo assim, Nabucodonosor, a revelação é o seguinte, que eu vou dar ao Senhor. Deus está dizendo o seguinte, o teu império, que é o maior império da terra, vai acabar, ele vai cair. O império caiu, assumiu o império Medo-Persa. Na revelação ele disse, o segundo império também vai cair, vai desaparecer, vai virar pó. O terceiro que vai vir depois também vai virar pó. O quarto, que é o Império Romano, também vai desaparecer. Porque veio uma pedra pequena que arrebentou com essa estátua, esmigalhou com tudo, virou tudo pó. E essa pedra se transformou numa montanha. E se transformou no reino de Cristo. A pedra é Cristo, Ele reina para todo sempre. Eu não acredito nisso. Vai para a história. Vai para a história. Vai para a Bíblia não, vai para a história. Cadê o Império Babilônico? Cadê o Império Medo-Persa? Cadê o Império Grego? Cadê o Império Romano? Cadê? Sumiu tudo isso? Já não existe mais. E o reino é chegado a nós. O reino é chegado. A pedra se transformou, a Bíblia diz que se transformou numa montanha que encheu a terra.
Por isso que você tem que estar nessa montanha. Não é mais pedra, é montanha. Ela já encheu a terra. Nós estamos no reino que ele agora é parcial, ele vai se tornar literal. Ontem alguém ainda me mandou uma mensagem de uma declaração da ONU, falando tudo que está nos planos da ONU de fazer contra o cristianismo. Eu friamente respondi o seguinte: planos são planos. Pode planejar o que quiser. Só vai acontecer quando Deus permitir, da forma que permitir, e os planos de Deus é o que vai prevalecer. Está entendendo ou não? Por isso que você tem que estar no lugar certo. Para de ser iludido. Para de viver de ilusão. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Imagine, os caras diante da maior autoridade da terra dizendo assim: nós não precisamos nos defender diante do Senhor. Se formos lançados na fornalha ardente, diga comigo, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Olha a convicção. O Deus, o Senhor pode nos jogar lá, mas o Deus que nós servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará, sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos a seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nossa, tem que ter uma convicção, hein? Tem que ter uma convicção. O senhor está falando que vai lançar gente na fornalha. E o senhor diz que não tem Deus que possa livrar. Quer dizer ao senhor que o nosso Deus a quem nós servimos nos livrará. Ele pode nos livrar. E se porventura Ele não livrar, ficou do mesmo tamanho, que nós não vamos nos prostrar. Sabe por que a nossa esperança é maior do que essa terrena? Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Quer dizer, vai ser muito pior para vocês. Deu ordens também para que alguns homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha, inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Os soldados que foram para lançá-los lá dentro, só de aproximar, foram mortos. Pela pressão do rei, o rei colocou toda a pressão que dizia assim: vai lá, aproxima, joga eles lá dentro. Eles só de aproximar, eles foram queimados. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam. Olhem. Vou botar ênfase aqui. Olhem, disse Nabucodonosor. Vejo 4 homens desamarrados andando em meio do fogo sem se queimar. Diga comigo, e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Oh, meu Deus do céu, chega a arrepiar. Foi jogado os 3. Agora ele olha
Ei, espera aí, não foi 3 que nós jogamos lá? Foi, sim senhor, mas eu vejo 4, eles estão desamarrados, eles estão andando lá, e o quarto tem a aparência do Filho dos deuses. Quem estava lá com eles? Quem estava lá com eles? E por que estava lá com eles? Só aquela palavrinha. Por causa de uma decisão. Por causa de uma decisão. Por não ter opção. Não porque não tinham. Estabeleceram. Não tem opção. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que fogo não havia os tocado. Diga comigo, nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. Diga, as suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. É forte demais, não é? Sim ou não? Nem cheiro, nem um pelinho. Então Nabucodonosor disse, diga comigo, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou um anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Diga comigo, ele enviou um anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Diga, eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada. A sua casa transformada num monte de escombros. Diga comigo, não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei, diga comigo, promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos, diga comigo, ainda mais elevados na província da Babilônia. De onde veio a promoção? Diga essa frase que eu amo ela, diga, Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha. Deus deu o livramento e a promoção dentro da fornalha. Tem uma mensagem para você? Sim ou não? Deus não impediu que fossem lançados na fornalha. Às vezes a pressão é grande, os desafios são gigantescos. Mas são os nossos testes. São os nossos desafios. Às vezes a gente quer promoção sem desafios. Nós queremos promoções sem... vamos lá. Quem quer mais de Deus para esse ano? Deus vai te esticar mais. Quem estava comigo a semana passada me ouviu falar uma coisa aqui para os meus. Eu disse assim para alguns dos meus. Sabe por que uns estão lá na frente e outros estão aqui? Tem alguns que eu já aprendi, eu já aprendi o elástico de cada um. Tem gente que eu posso esticar, que não arrebenta. E tem gente que se esticar um pouquinho mais, pá,
arrebenta. Deus pode te esticar ou não pode te esticar? Pode ou não? Pode ou não? Porque se você quer mais, a sua fé vai ser esticada. Muitas vezes os testes são desafiadores, para você subir o nível. Eu costumo dizer o seguinte: observe que o lugar mais seguro é onde Deus está. Você vê? A fornalha foi um perigo para eles? Não, matou gente que nem caiu lá dentro. E com eles, o que aconteceu? Nada. Está entendendo? Tem gente que nem entrou na fornalha e já estava morrendo. Só de aproximar da fornalha já morreu. E eles? Nem cheiro. Por isso que ninguém responde pela fé de ninguém. Cada um responde pela sua. Você pode tentar dizer para mim assim: isso que você fala não funciona, não dá certo. Eu vou falar para você: você está correto. Mas isso é para você. Essa é a sua fé. Essa não é a minha fé. Por isso que o Senhor diz que tudo é possível àquele que, quando uma pessoa não crê. E se uma pessoa crê, o que é possível a uma pessoa que crê? Tudo. Ninguém responde pela fé de ninguém. Ninguém responde. Será que foi fácil? Aqui decretos estúpidos, como nós estamos cheios de decretos estúpidos, não obedecidos. Tem uma injustiça aqui. Você sabe quem foi levar que eles não estavam se prostrando? Foram os sábios, os astrólogos. Esses mesmos astrólogos, no capítulo 2, estavam sentenciados à morte. E só não morreram porque Daniel intercedeu. Não precisa matar ninguém não, que eu vou dar a revelação. Não era para ser grato? Agora eles queriam matá-los. Está lá, rei, o senhor não fez um decreto? Tem gente que não dá nem ouvido à tua voz. Não te respeita. Isso é fé. Vou fazer a pergunta de novo. Fica triste comigo não, viu? Mas eu vou falar uma coisa a você. Nós estamos na geração mais fraca de cristão, de todos os tempos. Povo dodói, povo sensível, que não aguenta pressão, que cede fácil, que não tem convicção. E Deus está à procura de gente com essa convicção. Deus está à procura de homens e mulheres. A Babilônia mudou por causa desses homens. Eles não mudaram por causa da Babilônia. Lá no capítulo 5, você vai ver o rei se convertendo. Não foi eles que cederam ao sistema, mas o rei se converteu e subiu. Eles foram promovidos. Você acha que eu estou te contando alguma história bíblica aqui ou não? Sim ou não? Sim ou não? Estou contando a sua. Você quer mais? Eleve o teu nível de fé. Sabe por quê? Senão o teu nível de fé vai fazer com que você comece a ceder e se conformar com a sua realidade, e você vai começar a dar desculpas, o porquê que você não venceu, o porquê que você não conquistou isso e aquilo, porquê que você não chegou lá, e não vai passar de desculpas. Porque quando a gente não tem força o suficiente para chegar lá, a gente vai botar defeito, ou vai criticar, vai falar mal, porque nós não cremos. Nós não acreditamos. Não suportamos pressão. Cedemos facilmente às emoções.
Nessa vida você tem que fazer o cálculo certo para tudo. Você, para chegar onde você quer, você precisa fazer o cálculo certo. O que é o cálculo certo? Primeiro o Senhor disse assim, Josué não é um livro de conquistas? Sim ou não? Sim ou não? Josué é um livro de conquistas. O que o Senhor disse a Josué? Eu vou ser com você, onde você pisar, eu serei com você. Esse lugar será vosso. Você vai fazer esse povo entrar na terra. Só que tem uma coisa. Diga comigo, seja forte e corajoso. Primeira coisa que ele diz, seja forte e corajoso, ele diz o seguinte, não se desvie, só tem um caminho, não é? Sim ou não? Só um caminho. Se o seu pezinho estiver levemente virado, o meu já está virado, então vou seguir na direção do meu pé. Um pouquinho que eu me desviei. Mas o caminho do meu sucesso é lá. Tem uma porta aberta para mim lá. Aqui não tem nem porta aberta. Aqui, se eu quiser seguir, eu vou começar a passar por cima de pessoas e obstáculos. Simplesmente porque eu desviei meu pé um pouquinho. É por isso que às vezes as pessoas que dizem assim, eu só mudei a rota um pouquinho vai te levar para muito longe do teu destino. Um pouquinho vai te tirar e te levar para muito longe do propósito que Deus tem com você. Um pouquinho. Um pouquinho. E se você quiser chegar lá, sabe o que você vai ter que fazer depois que você estiver lá na frente? Não tem atalho para lá, você vai ter que voltar aqui de novo. Não tem atalho. Então, diga comigo, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí ele vai dizer de novo, seja forte e corajoso. Agora ele vai dizer assim, não aparta da tua boca o livro dessa lei. Não aparta. Diga comigo, medita nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porque só assim, por que diz só assim? Só dessa forma, só dessa maneira, só assim, você será bem-sucedido. Está aqui, Só assim. Fazendo segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não cesse, não aparta da tua boca, não deixa de falar o livro desta lei. Pelo contrário, medita nele dia e de noite. Dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, se eu mudar a tradução vai estar assim, só assim, então você prosperará. Diga, você prosperará e será bem-sucedido. Prosperará e será bem-sucedido. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, nós temos falado muito de decisão nos últimos tempos. O mundo está polarizado, as pessoas terão que tomar uma decisão, escolher um lado.
A Bíblia diz ou frio ou quente. Não adianta o meio termo, porque o morno, ele é vomitado. O Senhor vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Por isso que a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais; quem é sujo, suje-se ainda mais. Quem é de Deus precisa se posicionar definitivamente. Preços terão que ser pagos. A gente sabe muito bem que a porta que conduz não só uma vida vitoriosa, poderosa, mas a eternidade, ela é estreita e apertada. Ela é estreita. A Bíblia diz que o primeiro grupo que será lançado no lago de fogo e enxofre é o grupo dos covardes. Sabe quem são os covardes? Aqueles que não tomaram uma decisão. Nós precisamos nos agarrar a Deus com uma fé invencível, corajosa, sem negociação. Ele não erra. Ele não falha. Ele diz em Jeremias que com o braço forte dele, ele criou os céus e a terra, os homens, os animais e tudo o que há na terra. E ele diz: tudo isso é meu, e eu dou a quem eu quiser. Tudo isso é meu, e eu dou a quem eu quiser. Lembre-se que a moeda mais importante é o tempo. É a sua atenção. Por isso que a sua atenção, ela é disputadíssima. Esse mundo digital hoje, eles disputam a atenção das pessoas. Eles lutam de todas as formas para atrair a atenção. E o diabo quer tomar sua atenção. Ele quer prender a sua atenção na direção errada. Não desperdice sua vida perdendo tempo com ilusões. Creia na palavra e se submeta radicalmente a ela. Prioriza a Deus. Mantenha o foco nele. Busque como nunca buscou. Se afaste de tudo que é irrelevante. Tudo. A nossa única segurança é Deus. Seja um Daniel, um Sadraque, um Mesaque e um Abednego, decida se esconder em Deus. Decida. Tome uma decisão de ser um homem de fé, uma mulher de fé. Elevar o nível da sua fé. Elevar poderosamente. Você vai elevar o nível da sua vida, dos resultados na sua vida. Eu vou estender a pergunta que eu fiz aqui no começo. Vou deixá-la mais profunda. Então eu perguntei, para a gente crescer e melhorar como pessoas, como marido, como esposa, seja honesto e responda para você se você se casaria com uma pessoa como você. Mas sem ilusão. Talvez indiferente, talvez frio, distante,
que não dá atenção. Talvez uma pessoa rixosa, amargurada, ressentida, magoada. Tome uma decisão de ser neste ano que a unção é de 10 vezes, vamos elevar para 10 o nível da nota. Você tem coragem de perguntar hoje ainda para o teu marido ou para a tua esposa que nota ele daria a você como marido? Meu amor, que nota você me dá? Esteja aberto a ouvir. Quem quer gente bem resolvida é assim, quer acertar. Ah, amor, eu te dou 5, eu te dou 6. Mas o que eu preciso fazer para subir esse nível? O que eu quero fazer? Você sabe que às vezes a gente não sabe nem o que quer, né? Tem um problema aí. Mas eu disse que eu ia aumentar o nível para a gente evoluir. Se você fosse Deus, e Deus, Ele está à procura dos seus instrumentos, seus servos, dos modelos, dos arquétipos, né? Então por que Ele fala tanto de Davi, que queria reproduzir o modelo de Davi, o arquétipo de Davi? Porque é um modelo que Deus amou muito. Se você fosse Deus, você escolheria você para propósitos grandes? Para projetos grandes? E por que você escolheria? Aí talvez muitos vão falar assim: ah, porque eu ia honrar a Deus, eu iria promovê-lo, falar dele. Mas por que não fala hoje na medida que está? Por que não mostra hoje que ele pode te levar para lá? Por que não mostra? Por que não mostra hoje que ele pode contar com você, ele pode te colocar no lugar mais alto? Por quê? Que você é fiel, que você o representa. Sabe que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é um representante. Como você o representa? E como falamos outro dia, os embaixadores são sustentados pela embaixada. Se você é um embaixador, você vai ser sustentado pela embaixada do reino. Ele te sustenta. Porque você é um representante dele. Responda isso. Se você fosse Deus, por que você escolheria você? Talvez tenha aqueles que vão dizer assim: não, é porque o meu coração é muito bom. Mas o seu coração te move a fazer tomar quais decisões, quais as atitudes? Porque a Bíblia diz o seguinte, né? Do coração depende as saídas da vida. Os resultados da vida vêm do coração. Até porque, se você não sabe, biblicamente os pecados, os erros, os assassinatos, as iras, tudo sai do coração também. As brigas, tudo sai do coração. Sai de lá. Como as coisas boas também saem do coração. Faça uma reflexão com sinceridade. E você vai dar condições a Deus de cumprir na sua vida. Está na hora de mudar. Se você tomar uma decisão interna,
que você vai crescer internamente, você pode ter certeza que é só questão de tempo para tudo mudar fora. Porque você já começou a crescer dentro. Você começou a expandir dentro, internamente. E você vai ser uma pessoa mais corajosa, mais segura, mais ousada, mais convicta. Os desafios vão chegar e você não vai fugir deles. As pressões, os decretos vão chegar e você não vai fugir. Você vai estar lá, pronto para enfrentar. Quem está entendendo, por favor? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente começa a mostrar a Deus Deus está à procura do pequeno fiel. O pequeno fiel. A Bíblia diz que se você é fiel no pouco, ou seja, na medida que você está, você será fiel numa medida maior. Se você não é fiel na medida que você está, você não será numa medida maior. Comece a partir de hoje, conversar com você e mostrar a Deus. Não tem ninguém me vendo, mas Deus está me vendo. Perdoe, Senhor, eu sei que o Senhor está me olhando. As palavras que saíram da sua boca, tenha consciência e diz: Senhor, me perdoa. Perdoa essa besteira que eu falei. Cancela essas palavras. Cancela, Senhor. Eu quero subir o nível, Senhor. Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos realmente desenvolver essa mente. E a mente de Cristo é de grandeza. É de grandeza, não é de mesquinharia, não é de coisa pequena, é de grandeza. Você gostaria de um servo como você? Você usaria um servo como você? É como num negócio. Você contrataria você para trabalhar para você? Por quê? O que você tem de diferencial? Ah, eu sou honesto. Ótimo, perfeito. Mas a gente sabe que isso é uma obrigação de todo ser humano, não é? Sim ou não? Honestidade é uma obrigação. Até porque se você não for honesto, já já você vai ser excluído do mundo. Você está fora. Ah, eu sou verdadeiro, eu falo a verdade. Se você não aprender a falar a verdade, nem você vai acreditar nas suas palavras. Nem você, quanto mais a mulher, o marido, os filhos, as pessoas. É mais do que isso. Para de viver uma fé medíocre. Para de ser uma pessoa descompromissada. Se levanta para ser uma pessoa comprometida, começando pela sua fé. Comprometida com a sua fé, comprometido com o propósito de Deus com você. Deus quer te levantar. Para de se iludir com coisas pequenas. Para de iludir com coisas pequenas. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deus tem propósitos bem grandes conosco, mas esse propósito não acontece do dia para a noite. Deus começa a trabalhar, coloca medidas e Ele começa a nos sondar, nos observar. Eu me lembro, no início do meu ministério, eu passei por um teste que naquela época eu entendi assim, que aquele foi um teste que Deus permitiu eu passar. Não Ele colocou, Ele permitiu que eu passasse.
Foi uma época que eu fui assediado como homem por mulheres na igreja. Aconteceu uma vez, eu como não tinha maturidade, não tinha experiência, achei que pudesse ser normal. Cortei o mal pela raiz, terminei ali. Aí acontece a segunda vez. Aí acontece a terceira vez, com pessoas diferentes. E ali eu tive o meu discernimento. Eu tive o discernimento, serve para vocês homens. Não é porque você é mais bonito. Não é porque você tem dinheiro. Não é porque você é gostoso. Não é porque você tem um diferencial, atributo diferente, que você é um cara que tem seu charme, tanto para homens como para mulheres. Se trata de algo mais profundo, meu filho. Se trata do teu fracasso. Se trata de interromper um processo, um propósito na sua vida. A gente tem a oportunidade de ceder ao pecado, de quebrar uma aliança, de ser desonesto. A gente tem a oportunidade de ser desonesto. Você pode, tem livre-arbítrio. Só que saiba que ali está quebrando o seu propósito. Deus quer gente assim, ó. Pessoas fiéis. Homens e mulheres fiéis. Diga comigo, homens e mulheres íntegros. Sabe o que é integridade? Inteiros em Deus. Deus quer homens e mulheres que o represente. Representa Deus como marido. Representa Deus como esposa. Representa Deus como cristão. Sabe, vocês mesmos olham por aí e dizem assim, ei, mas é um bando de tudo charlatão, pastorzinho sem vergonha, um bando de charlatão que tem por aí, mas muitos de vocês agem igual. Muitos agem da mesma maneira. Não são verdadeiros, não são comprometidos, a vida é escandalosa, é vergonhosa. A única diferença que diferencia alguns é porque vem na igreja. Porque o resto é tudo igual. A única diferença que tem é nessa hora aqui. Essa hora. Que aqui dentro todo mundo, pelo menos fisicamente, está na santidade. Não quer dizer que esteja no espírito, no coração. Mas está na hora da gente ser verdadeiros. Homens de Deus, verdade. Mulheres de Deus, verdade. Começar aqui, ó. Eu não vou ser uma farsa, vou ter honestidade com a minha consciência. Eu quero um relacionamento com Deus, eu quero comunhão com Deus. Você sabe quando tentaram pegar Daniel, porque não achava falha nele. Ele era irrepreensível. Sabe onde foram buscar uma falha nele? Vão fazer o seguinte, vão pegar na fé dele, na lei do Deus dele. Criaram um decreto que todo e qualquer homem que fosse pego fazendo em 30 dias uma oração a qualquer Deus ou homem que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Quando o decreto foi feito, selado, Daniel saiu e foi para o lugar de oração dele. Correram para seguir, para ver o que ele ia fazer. Chegou lá, sabe o que fizeram? Pegaram Daniel assim, ó. Ó, meu santo e poderoso Deus, eu te louvo, eu te adoro. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. Porque não era decreto que ia fazer ele quebrar a aliança dele com Deus. Ele fazia isso 3 vezes por dia. Por que pegaram nisso? Sabia que ele não ia parar.
E aí? O que acharam que ia fazer com ele? Agora nós derrubamos esse cara. Agora que ele foi promovido. E tinha um decreto, ele foi lançado na Cova dos Leões como jovens foi lançado na fornalha. A mesma coisa aconteceu. Deus fechou a boca dos leões. E ele saiu de lá para reinar, governar. Porque não aceitou. O que era a prioridade? O texto diz que 3 vezes por dia ele parava para orar. Quem está entendendo, por favor? Estou te ensinando a sair de uma vida mediana, medíocre. E é reflexo da sua fé. Muitos de vocês, eu como pastor de vocês, eu não reconheço vocês. Se eu olhar a sua rede social, não tem diferença nenhuma de um ímpio. Você e um ímpio é uma coisa só. Não representa Deus em nada. E mais, você está achando que isso é um problema assim, ó, bicho, o senhor está peixando. Não olhe nem a minha direito, meu filho. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Não é só Deus que se escandaliza. Para Deus não vai fazer diferença, Ele continua sendo Deus. Só que quando você não o representa, é igualzinho uma grande empresa, uma multinacional. Será que se ela fosse te contratar e ela desse uma vasculhada nas suas redes sociais, será que ela te contrataria? Porque as suas redes sociais falam muito de você. Fala muito de você. Quem você é. E aí imagina, deixa eu olhar esse cara aqui, deixa eu olhar essa pessoa, deixa eu ver o perfil, se ela tem um perfil que eu quero para minha empresa, para o meu negócio. Aí olha lá, só futilidade, só gandar, festa, cachaça, e bagunça e tal. Ih, não, isso aqui não tem compromisso não. Estou falando demais, Marcelo? Hã? Quando você vai contratar alguém, você dá uma vasculhinha? Seria bobo se não fizesse. Seria bobo. E aí a gente não pode ignorar nada, nenhum sinais. Então que imagem a pessoa está vendendo, transferindo? Ele está dizendo que tem empresas que não contratam mais pessoas que têm o perfil fechado, que eles não conseguem ver. Por quê? Tem algo a esconder. Tem que estar aberto. Aí você olha e fala assim, não, esse cara aqui, olha que legal. Família, pessoa passa uma seriedade. Desculpa, eu só estou dando um exemplo, porque eu sei que tem gente aqui que nem tem redes sociais. Né? Quem não tem aqui? Sabe o que você tem que fazer todas as suas redes sociais e os seus perfis? Posta foto com a tua família. Não estou falando de trabalho não, tá? Não estou falando de trabalho não. Você vai lá no WhatsApp. Meu WhatsApp mudei agora, porque outro dia tinha uma foto minha dando um beijo na boca da minha esposa. Um selinho nela. Não, deixa eu falar direito, porque senão o cara fala assim ainda. Eu estava lá com pornografia. Ele é mais santo do que Deus. Eu dar um beijo na boca da minha esposa, já estou com pornografia, já estou com imoralidade. Por quê? Porque eu faço questão de mostrar, está aqui, ó, minha esposa, meu casamento, aqui, ó, sou um homem comprometido, uma família abençoada. Entende? A gente já vai fechando. Nós vamos representando. Hoje está faltando modelo de cristão, hoje está faltando modelo de família. Hoje está faltando modelo de empresário cristão. Está faltando aquele tipo de gente que a gente olha e fala assim, é esse tipo de gente que eu quero perto de mim. É o que a gente sempre fala sobre vida profissional. Quando você encontra um cara decente, honesto, aquele cara não passa a ser o cara da sua confiança? Sim ou não? Sim ou não? Quem tem um mecânico aqui? Quem tem um mecânico? Porque se você não tem... Ô, Alexandre está aqui hoje? Hã? Não? Então, dá um mecânico da confiança para você.
Né? Não tem aquelas pessoas que a gente fala, por quê? Porque é honesto, você teve experiência. Né? O meu contador, o meu consultor, o meu dentista, o meu, é o meu. Por quê? Porque você confia naquela pessoa. Ela transmite algo positivo. Que assim seja. Feche seus olhos, por gentileza. Tome decisões aqui hoje. Tome decisões, eu não vou me estender na oração. Nós podemos viver o melhor tempo da nossa vida. Sabe que 2022 pode ser um período de aceleração de processos na sua vida. Aceleração de um tempo na tua vida, que vai te levar para um outro patamar, para um outro nível. Acredite nisso. Mas tome a decisão, eu quero crescer nesse ano. Eu quero melhorar como pessoa esse ano. Eu quero melhorar como cristão, como pai, como mãe. Eu quero melhorar internamente. Eu quero olhar para dentro de mim e ficar feliz com o que eu estou vendo. Feliz. Feliz com quem eu me tornei. Feliz. Nós temos 12 meses pela frente. Passou 12 meses, Nabucodonosor, ao invés de se tornar maior, porque a Bíblia diz que ele se tornou maior, muito maior, quando ele reconheceu que os céus governam. Quando ele adorou o Senhor, ele disse, eu, Nabucodonosor, eu louvo, eu adoro, eu glorifico ao Deus dos céus. Porque não há Deus como Ele. Ele governa, Ele reina. Mas ele levou 12 meses. 12 meses para tomar uma decisão e não tomou. E quando era para estar reinando no final dos 12 meses, ele foi pastar. É uma reflexão que a gente deve fazer. Como é que eu vou estar ao final desses 12 meses? Como é que eu vou terminar? Como eu vou chegar ao término desses 12 meses que nós temos pela frente? Você pode chegar para ser muito maior do que um dia foi. Realizar coisas que você nunca realizou. Conquistar coisas que você nunca conquistou. Que Deus acelere o processo na sua vida. E você tem graça para fazer isso. Viu? Você tem graça. Começa pela decisão e você vai dizer aqui hoje, aqui nesta manhã, Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero crescer, eu quero ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero, Senhor, eu quero cumprir com o teu propósito comigo, porque eu sei que o Senhor tem um propósito comigo. Você vai dizer ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a representar o meu Senhor. Me ajuda a ser um modelo a ser seguido. Um modelo de homem, um modelo de marido, um modelo de pai, um modelo de empresário, um modelo de ser humano. Me ajuda, sabe, as pessoas possam olhar para você e se modelar. Que coisa linda, né? As pessoas olhar para você e dizer assim, eu quero ser como você, cara. Cara, ser uma inspiração para mim. Você é uma inspiração para mim. Fulana, querida, você é uma inspiração para mim como mulher. Como você mudou, como você cresceu, como você evoluiu. Como você se tornou uma pessoa melhor. Eu quero ser como você. Diga. Você jovem, faz a mesma coisa. Está chegando a tua fase aí. Daqui a pouco você quer acertar na sua vida. Você quer que Deus prepare para você um homem, uma mulher de Deus. Que os pais da pessoa que Deus vai preparar para você, olhe para você e diga, esse é o perfil de genro, de nora que eu desejo para a minha vida. Esse é o tipo de homem, marido, de mulher que eu quero para os meus filhos. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Esse é o tipo de pessoa que eu quero conviver. Esse é o tipo de pessoa que eu quero me relacionar.
As pessoas olhem para você e vejam que você é um ser humano diferente, um ser humano raro, diferente da grande maioria que tem por aí. Eu quero, Senhor, eu quero representá-lo. Você, empresário, que Deus te promova de tamanha forma que as pessoas queiram estar com você, queiram negociar com você, queiram se relacionar com você, porque ver integridade em você, verdade em você, ver Deus em você, ver o caráter de Deus na tua vida, que eles olhem para você e vejam que tudo que você faz prospera, tudo que você faz dá certo, que há uma unção, uma bênção diferente sobre a tua vida, porque a graça do Senhor, o favor de Deus está sobre você. Que Deus te dê visão, que Deus te dê sabedoria, revelações poderosas, que Ele te dê inteligência, discernimento. Ele deu a Daniel e aos três jovens, ora, a esses 4, Deus deu sabedoria. Lembre-se que Deus deu a Daniel poder. Daniel está lá louvando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu te louvo porque tu me destes sabedoria e poder. Olha que coisa linda. Senhor, bendito seja o teu nome de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, revela o profundo e o escondido. Que Deus revele a você o profundo, que Deus revele a você o escondido, que Deus te dê revelações poderosas, que Deus derrame sobre a tua vida de uma medida de inteligência, de sabedoria, que vem do alto e não simplesmente da terra. Diga a Deus: eu quero, Senhor. Abre teu coração. Seja tímido na presença de Deus, não. Diga a Deus: Senhor, eu quero. Eu estou aberto porque eu quero, Senhor. Eu quero. Sobe na pedra. A pedra se transformou numa montanha. Essa pedra tomou conta da terra. E se você estiver nela, você vai para os lugares mais altos, aonde você nunca esteve, aonde você nunca subiu antes. Confie em Deus. Diga a Ele: coloca o teu espírito em mim, Senhor, porque eu quero crescer. Coloca o teu espírito em mim, porque eu quero evoluir, Senhor. Coloca o teu espírito em mim, porque eu quero 10 vezes mais. Que mais? O que você quer 10 vezes mais esse ano? 10 vezes mais unção, 10 vezes mais graça, 10 vezes mais favor, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais discernimento, 10 vezes mais força, coragem, ousadia, 10 vezes mais. O que você quer 10 vezes mais? Diga: eu quero. E eu quero dar um salto de 10 anos, Senhor. Eu quero dar um salto de 10 anos. Para isso eu preciso da tua graça, eu preciso da tua unção, eu preciso do teu favor sobre a minha vida, eu preciso dessa unção de 10 vezes mais. E Ele vai derramar sobre a tua vida. O que você quer? Eu vou ajudar vocês. Sabe por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós aprendemos com a Bíblia que palavras têm poder, certo? Palavras sem convicção não serve para nada. Palavras sem convicção não tem poder algum. Você simplesmente libera palavras achando que vai ter efeito. E não tem. É igual a oração. Tem aquela oração que ela muda a vida do cidadão. É uma oração assim que sai lá de dentro. Transforma a vida dele muda. Transforma, muda tudo. Porque saiu lá de dentro, ele sabe. Ele tomou uma decisão. Coisas estão mudando dentro e fora. Mas tem coisas que
sai da boca para fora. Isso não muda nada. Feche seus olhos. Diga assim: eu quero ser melhor. Mas fala com convicção: eu quero ser melhor. Diga: eu quero crescer como pessoa. Eu quero crescer. E eu vou crescer como cristão. Diga: eu vou crescer como marido, como esposa. Diga: eu vou crescer na fé. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu quero a unção de 10 vezes mais. 10 vezes mais sabedoria. Diga: coragem, ousadia, discernimento. Diga: eu quero 10 vezes mais energia. Diga: eu quero uma fé 10 vezes mais poderosa, ousada, corajosa, determinada. Diga: porque eu vou crescer nestes 12 meses, como eu não cresci nos últimos 10 anos. Diga: eu vou dar um salto neste ano de 10 anos. Diga: eu vou dar um salto de 10 anos, em nome do Senhor Jesus. Diga: este será o melhor ano da minha história de vida. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Coloca o teu Espírito em mim. Me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Me ajuda a discernir o que eu não tenho discernido. Me ajuda a entender o que eu não tenho entendido. Diga: me ajuda, Senhor. Eu preciso do teu Espírito na minha vida. Diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Diga: abra minha mente, abra o meu entendimento e me dê clareza. Me ajuda a ver claramente tudo que até hoje eu não consegui ver e não tenho conseguido ver. Diga: eu quero ver, eu quero enxergar, para mudar o que eu preciso mudar. Diga: para fazer o que eu preciso fazer, porque eu não aceito permanecer no mesmo lugar. Diga: eu não aceito a mesma medida. Diga: eu não aceito uma vida estagnada. Diga: eu não aceito uma vida fracassada. Diga: eu não aceito uma vida miserável. Diga: eu não aceito viver frustrado. Diga: eu quero viver uma vida abundante. Eu quero ser uma pessoa realizada. Diga: e eu quero cumprir com o meu propósito, com o propósito que Deus tem comigo nesta terra. Diga: e eu vou cumprir em nome do Senhor Jesus. Não fala nada. Coloca o teu espírito nela, Senhor. Eu sei que tem corações sinceros aqui, Senhor. Se a tua palavra diz que o Senhor opera tanto o querer como o efetuar, coloca a vontade, o querer, o desejo dessa mudança, o desejo desse crescimento. E através do desejo vem as ações. E através das ações vem os resultados. E que 2022 seja o melhor ano da história de vida dela, Senhor. O melhor ano até então, Senhor. Um ano estrondoso, de uma unção poderosa, de 10 vezes mais. É o que eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está. Levante as suas mãos, por gentileza. Eu declaro sobre a tua vida que você seja tomado por esta unção, que você possa, que você receba esse desejo e o poder para realizar, e que esse ano seja um ano de um grande salto na tua vida, que você haja uma aceleração de processos na tua vida, uma aceleração do tempo na tua vida, e que você avance de forma estrondosa, poderosa, gloriosa, sobrenatural, que haja uma aceleração de 10 anos na sua vida, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu determino, é o que eu creio. Diga aí: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.